Eu quero, irmãos, convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá no Evangelho escrito por Marcos. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Irmãos, vamos ler mais versículos do que costumeiramente eu leio. Leiamos a partir do versículo 21 de Marcos 5. Quem encontrou diz amém. O culto termina 8h30, é? Costumeiramente me deram uma hora para eu pregar. Muito bem, tá bom. Vou ter que fazer igual o pastor Gamaliel hoje, é? Então, diminui, por favor, Rebeca, esse vento no meu pescoço aqui, viu? Marcos 5, a partir do versículo 21, assim nos diz: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhes seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do sacerdote, alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem lhe disseram: A tua filha já morreu, por que ainda as incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão a Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando na casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Irmãos, Jesus vinha de Gadara. Em Gadara, ao passar por Gadara, Jesus encontra aquele jovem que vivia nos sepulcros, endemoniado. Quando Jesus liberta aquele jovem das mãos do inimigo, Jesus pega o barco e atravessa para o outro lado, indo para Cafarnaum. Jesus, ao atravessar aquele grande lago, o lago
de Tiberíades ou Mar da Galileia, na realidade era um grande lago por cerca de 21 quilômetros de comprimento, por 14 de largura nas suas extremidades, em uma região montanhosa que facilmente vinha tempestades devido à mudança drástica de temperatura. Jesus atravessa aquele grande lago para o outro lado. Grande multidão o seguia. Jesus já estava famoso, estava no auge do seu ministério. E ao chegar em Cafarnaum, chega perto dele, clamando a ele Jairo. Quem era Jairo? Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Ora, para ser chefe da sinagoga não era qualquer pessoa. Era um intelectual, alguém estudioso, um conhecedor da lei, alguém estruturadamente bem financeiramente, alguém que não se preocupava com a feira do outro dia ou do outro mês, alguém que não se preocupava até então com um remédio para a família, alguém que aos olhos de qualquer criança e qualquer adolescente era extremamente admirado a ponto de dizer assim: quando eu crescer eu quero ser igual Jairo. Luan, eu não sei, Luan, se na sua cabeça teve alguém para você dizer bem assim: quando eu crescer eu quero ser igual fulano de tal, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual o Ronaldinho. Na minha época era Ronaldinho que jogava bola, não? Eu quero ser igual o Ronaldinho. Embora eu nunca tivesse essa pretensão, não tinha essa qualidade nem para sonhar. Mas sempre temos alguém na vida para dizer assim: olha, quando eu crescer eu quero ser igual fulano de tal. Jairo, ele era esta pessoa aos olhos humanos. Alguém que qualquer jovem queria ser igual a ele. Mas Jairo, com toda a sua influência religiosa, com toda a sua condição financeira, ele se viu em uma situação de puro desespero. A sua filha ficou doente. Não havia dinheiro que pudesse trazer para ela a cura física. Não havia nenhum momento religioso, nenhuma esperança religiosa, ninguém que ele pudesse buscar na sua religião que trouxera solução para o seu grande problema. Este é Jairo, com um grande problema, quebrando várias e várias barreiras. Ora, nesse período, Jesus, ele não era mais amado pelos judeus. Já estavam tramando de alguma maneira prender Jesus. Jesus, ele era alguém que contrariamente estava de alguma maneira ferindo a religião daqueles fariseus. Não a lei de Deus, mas a religião dos fariseus. Lembre-se disso. Não a lei de Deus. Irmãos, muitas vezes nós achamos que as nossas crenças é a lei de Deus. E começamos a colocar regras dentro das nossas igrejas, que se não forem do jeito que eu queira que seja, é do mal. Faz me lembrar que, quando eu cheguei em nossa igreja, igreja batista, o altar, os mais velhos que vão se lembrar, tinha um desenho parecido com esse, e o piso era de taco. Coisa de rico de antigamente, né? Aquele piso de madeira, polido, invernizado. E aí o pastor de mim foi arrancar aquilo. Mudou a plataforma, não gostei, mas é outro detalhe. Mas mudou o estilo, o desenho da plataforma, colocou aquela cerâmica. Alguns irmãos da igreja Talita levaram aqueles pedaços do altar para casa. Isso é idolatria. Jesus estava quebrando com um monte de coisa da religião dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, extremamente radicais. Chega Jairo, chefe de uma sinagoga, quebrando vários e vários paradigmas para ir em busca de uma solução de um problema, a cura da sua filha. Quando o filho nosso está doente, o que nós mais queremos é que seja logo curado, que seja logo atendido no hospital, que o remédio faça logo efeito. Esse é o nosso desejo. E Jairo foi nessa expectativa. Ora, eu sou influente religioso. Eu sou chefe da sinagoga. Eu vou ser prontamente atendido. Ele vai abandonar tudo para resolver o meu problema. Ora, eu tenho dinheiro.
Não é assim que nós pensamos, irmãos? Eu sou líder na igreja. O meu dízimo é o maior da igreja. Então o pastor tem que largar tudo para fazer o que eu quero. Não é assim que nós pensamos? Não é assim que nós queremos que seja? Somos assim, irmãos. A começar de mim. Quando a minha barriga está doendo, eu quero que meu problema seja logo solucionado. Eu chego lá no hospital de Canaã e digo bem assim, eu sou pastor. Tem que ser atendido agora. Não é assim que a gente usa a influência, Paulinho? Hein, Paulinho? Muitas vezes, Paulinho, a gente usa a influência. Era nessa pegada que Jairo estava indo até Jesus. Mas, irmãos, Jairo, no momento mais desafiador da vida dele, ele teve que aprender que não tem só ele sofrendo neste mundo. Ora, no meio dessa caminhada, no meio de toda essa busca de Jairo, chegou uma mulher. Uma mulher que o texto sagrado vai dizer que ela já estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Aquela doença daquela mulher fazia com que ela vivesse, de alguma maneira, afastada da sociedade. Assim dizia a lei. Aquela mulher, ela não poderia viver em uma sociedade como as demais que estavam com boa saúde. Mas aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ouviu falar da fama de Jesus. E disse, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E ela foi até Jesus. Tocou em Jesus. Tocou na roupa de Jesus. Quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus para. Quem me tocou? Agora imaginem a agonia de Jairo. A minha filha está doente. Jesus ia para a casa de Jairo e Jesus para no meio de uma multidão para perguntar, quem me tocou? Jairo teve que aprender que a sua dor não era a única. Tinha mais gente sofrendo perto dele. E que talvez ele, com as suas preocupações religiosas, com as suas preocupações sociais, nunca havia percebido que tinha gente sofrendo naquela comunidade. Eu aprendi uma frase com alguém que dizia bem assim, cada um no seu canto sofre o seu tanto. Isto é uma realidade. E que eu preciso compreender, amados irmãos, que tem mais gente sofrendo ao meu redor. Dentro da primeira igreja batista de Iguaí, tem gente sofrendo. Talvez calado. Talvez chore escondido. Com medo de o que vão dizer se me verem chorando no culto. Vão dizer que eu não sou mais batista, que eu virei pentecostal se me verem chorando no culto. O que vão dizer? Tem mais gente sofrendo ao redor dessa igreja, nesse bairro aqui no centro, e tem gente sofrendo na periferia de Iguaí. E isso não nos traz conforto. Saber que tem gente sofrendo além de mim. Isso é para me confrontar, irmãos. Para que eu seja relembrado que a minha dor não é a única. Para que eu seja relembrado que eu preciso olhar para a dor do próximo. Eu aprendo isso com Jairo, nesse momento tão desafiador da vida dele. Até porque, amados irmãos, a nossa misericórdia é seletiva e temporal. Nós temos misericórdia de quem nós queremos ter misericórdia. Ou não é assim? Morreu um menino lá em Canaã. Um dia depois da eleição. Esse menino estava
fazendo barulho na cidade. O candidato dele tinha ganhado a política. Arrastando mala no meio da cidade. Fazendo o que muita gente aqui fez igual aí também. Esse menino vai embora para a serra. Fazendo as mesmas graças de moto no meio da estrada. Morre. Bate a moto e morre esse menino. O que teve de gente falando bem assim, também estava fazendo isso ontem. A nossa misericórdia é seletiva. A gente escolhe de quem a gente vai ter misericórdia. Se me feriu, eu vou dizer assim, toma uma coisa boa. Não é assim? É seletiva. Estamos errados. E também é temporal. E isso chega até às nossas igrejas. Tem alguém doente na igreja? Primeira semana, todo culto de oração, a gente pede oração. Ore para o fulano de tal. Ore. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pede oração. Passa 2 semanas, diminui o número de pedidos de oração, mas a pessoa continua doente. Passa 3 semanas, só quarta-feira na igreja ou quinta-feira. Passa 30 dias, já esquecemos de orar por aquele nosso. A nossa misericórdia é seletiva e temporal. Irmãos, o texto sagrado nos chama a atenção para olharmos para a dor do outro com um olhar de mais misericórdia. Até porque, olha o que acontece. Jesus, ele cura aquela mulher. No meio do caminho, enquanto Jesus continuava aquele trajeto em direção à casa de Jairo, olha o que acontece com Jairo. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Olha, irmãos, a insensibilidade humana bate na porta de todo mundo, até de alguém importante, até de um religioso importante, até de um homem rico, sofre com a insensibilidade humana. A filha daquele homem estava doente, a ponto dele sair do seu conforto religioso e ir em busca de Jesus. Agora, a filha dele morre no meio dessa busca. Qual seria a notícia? A maneira melhor de dar aquela notícia? Olha, seu Jairo, a sua menina está piorando muito. Não é assim que a gente faz? Ninguém dá notícia, fulano morreu, de vez. Eu passei por isso com o avô de Camila, minha esposa. O avô de Camila, minha esposa, morreu um irmão mais novo do que ele. Infartou. Aí me ligaram. Juninho, vem cá falar para pai, minha sogra ligou, que o irmão dele morreu. Eu fui para seu Dezinho, falei, seu Dezinho, deu uma volta bem grande para dizer que esse irmão dele havia morrido. Mas a piorar a situação, Paulinho, nós fomos para Icaraí, sepultamos o irmão de seu Dezinho. Quando a gente chega em casa, de sepultar um irmão dele, chega a outra ligação, um outro irmão havia acabado de infartar e morrido também. No mesmo dia, em um espaço de 24 horas, ele perdeu 2 irmãos mais novos do que ele. Aí foi eu de novo para dar essa notícia para seu Dezinho. Agora com mais cuidado ainda. Olha como deram essa notícia para Jairo. A tua filha já morreu. Mas vai piorar a insensibilidade daquele povo. Olha o que continua dizendo. Por que ainda incomodas o mestre? Por que ainda incomodas o mestre? Ora, a dor daquele homem, amados irmãos, era incabível no seu coração. A sua filha havia morrido. Agora chegam os da casa dele. Não eram pessoas distantes, ou parentes, ou funcionários, mas eram gente de casa.
Não foi a multidão chegou e gritou para Jairo assim, sua filha morreu, por que incomodas o mestre? Não, foi gente de casa. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Irmãos, ou pedimos o Espírito Santo para nos ajudar a lidar com a insensibilidade das pessoas, ou a gente não consegue viver em ambiente algum. É dentro da igreja, dentro da família, dentro do trabalho, ou a gente aprende a viver com isso, ou a gente não fica 50 anos dentro da igreja, 60 anos dentro da igreja, 10 anos, uma semana. Não é, irmão Manuel Paulo? Quantos desafios o senhor tem que viver dentro dessa igreja para chegar até aqui? Eu digo isso porque eu, com a minha idade, já vivi dentro da minha igreja. E essa igreja não é melhor que a minha. Concorda comigo? Somos todos iguais. Em todas as cidades, em todas as épocas, porque somos gente, pecadores. Então aqui não é nada melhor do que a Igreja de Nova Canaã, nem lá melhor que vocês. Somos a mesma coisa. Ou a gente pede o Espírito Santo para nos ajudar a lidar com os insensíveis. Ou a gente não consegue viver. Bem como a gente tem que pedir o Espírito Santo para me livrar de ser um insensível. Porque muitas vezes eu sou o povo da casa desse chefe da sinagoga. Com coração duro, que não sei tratar os outros com misericórdia. Irmãos, já aprendemos com Jairo que a dor dele não é única. Tem mais gente sofrendo ao redor dele. E aprendemos com Jairo que não importa a classe social, quer seja rico, quer seja pobre, teremos que aprender a lidar com pessoas insensíveis. Essa é a situação da vida humana. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer igreja, pessoas são insensíveis e muitas vezes eu sou esse insensível. Mas avancemos na nossa análise. Irmãos, versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Versículo 40. E riam-se dele. Irmãos, as pessoas são inconstantes. Minha avó contou uma história uma vez para a gente. Contou uma história, não fez um pedido para a gente. Eu era criança, a vó morreu em 2000 e... Fui para o seminário em 2008, então a vó morreu em 2007, um ano antes de eu ir para o seminário. Mas em 2006, eu vou falar 2006 porque eu fiz uma leitura do ano que eu fui para o seminário. Então, em 2006, morreu uma vizinha nossa. E aí, passaram a noite toda no funeral daquela vizinha nossa, contando piada. E minha avó se escandalizou com aquilo. E disse bem assim, olha, tomara que quando eu morrer, vocês me sepultem no mesmo dia, para ninguém contar piada no meu velório. Aí vó morreu 3 horas da manhã, não tinha por que a gente passar uma outra noite de sofrimento, sepultamos vó no mesmo dia, não teve ninguém contando piada no velório dela, o funeral foi na nossa igreja, então ninguém ia contar piada dentro da igreja. Mas olha essa situação, olha o quanto as pessoas são inconstantes. A notícia da morte daquela menina abalou a cidade. Morre uma criança, uma cidade fica abalada. Isso é naturalmente. Nós vimos essa cidade abalada essa semana. A cidade estava abalada.
o povo chorava naquela casa. O texto vai dizer que o pranto era muito grande. E à medida que você está em um lugar que tem alguém chorando, naturalmente você vai chorar também. Quanto mais se for alguém muito próximo do morto. Chega Jesus naquela casa, a multidão chorava, a multidão clamava, a multidão aparentemente estava com o coração doendo por causa da morte daquela criança. Uma criança de 12 anos havia morrido. Uma tragédia. Basta Jesus entrar naquela casa e dizer algo contrário à crença daquele povo, e eles mudarem de atitude na hora. Bastou Jesus dizer assim: a menina não está morta, mas dorme. E o povo fez o quê? O povo fez o quê? Versículo 40, o povo fez o quê? O povo riu. Mas o povo não riu de alegria, dizendo bem assim: a menina vai viver. Não, o povo riu de deboche. Aquele mesmo povo que outrora estava chorando, lamentando a morte daquela criança, agora já estava rindo, debochando, amados irmãos. Jairo teve que lidar com a inconstância das pessoas. No mesmo momento que as pessoas choravam, agora estava sorrindo, debochando. Assim é comigo, assim é com você. Temos que aprender a lidar com a inconstância das pessoas, porque as mesmas que nos elogiavam ontem, ou nos elogiaram mais cedo, são aquelas que vão nos criticar mais tarde. As mesmas que nos amavam o ano passado, agora nos odeiam. As mesmas pessoas. Basta você chamar a atenção de alguém. Basta você repreender alguém dentro da igreja, e ela vai mudar totalmente com você. Pessoas são inconstantes e temos que aprender a lidar com tais pessoas. E como pastor, o senhor lida com pessoas inconstantes? Vou dizer um segredo para vocês. Meu irmão Rubem, eu ia até te pedir para parar o vídeo agora. Não faça negócio com pessoas inconstantes. Não faça. Não confie em pessoa inconstante. Não deposite, não penhore a sua vida nas mãos de pessoas inconstantes. Não case com uma pessoa inconstante. Não faça negócios. Você não é obrigado a fazer negócio com quem é inconstante. Luan, imagine Luan, eu fazer um negócio contigo agora. Vou vender meu lenço para tu. Ah, tem gente vendendo lenço aí, porque eu não posso vender também, né? Então, Luan, vou vender meu lenço, suado para tu. Caro, Luan, caro. R$ 1.000, viu, Paulinho? Ó, Paulinho. Tá tudo certo, Luan, vou te vender meu lenço por R$ 1.000. Esse lenço vai te ajudar muito, Luan. Aí chega a Thalita e me dá R$ 1.100. Eu vou lá e vendo para a Thalita o lenço. Gente inconstante. Não serve para fazer negócio. Não serve para casar, Ernesto, com gente constante. Não serve para pastorear. Pastor inconstante. Não serve para liderar. Crente inconstante. Ser constante é fruto do Espírito. Longanimidade. Mansidão. Domínio próprio. O apóstolo Paulo diz assim para a gente: sede firmes e constantes. Mas Jairo teve que lidar com pessoas inconstantes. E eu também tenho que lidar com isso. E você também, meu filho, tem que lidar com isso. E temos que aprender a viver assim. Senão nós nos desesperamos. Senão nós não conseguiremos nunca viver em sociedade, em comunidade, dentro de uma igreja. Porque na igreja,
dentro das nossas igrejas, temos que conviver com pessoas inconstantes. Mas Jesus, ele era criterioso. Jesus não escolheu a Palestina toda para ser seus discípulos. Ele escolheu 12. E dos 12 tinha 3 que eram mais próximos. E ele chama esses 3 para ir com ele. Jesus chamou quem para ir com ele? Está aí no texto sagrado. Chamou quem? Pedro. Quem foi o outro? Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Jesus poderia ter chamado toda aquela multidão para ir com ele. Poderia ter chamado os 12. Mas ele chamou apenas 3. Temos que ter critério para as nossas escolhas. Faz-me lembrar de Dona Etelvina, minha mãe. A gente criança começava com algumas amizades e ela dizia, não serve. Ah, mãe, mas todo mundo está lá, você não é todo mundo. Não serve. Aí Dona Maria, minha avó, dizia logo que se mistura com porco, farelo come. Os nossos pais nos ensinaram a ser criterioso em nossas escolhas. E o texto sagrado assim também nos ensina. Mas avancemos, amados irmãos. Jairo, em meio a toda essa turbulência que ele estava vivendo, ele teve que aprender a confiar em Jesus. Voltemos ao versículo 38. Versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Irmãos, tentemos imaginar essa situação de Jairo. Chegando à sua casa, vendo toda aquela situação, aquele povo chorando, e a notícia de que a sua filha estava morta. Será que ele se lembrara do que Jesus dissera momentos anteriores? Não temas, crê somente. Jesus disse isso para Jairo depois que ele recebeu a notícia de que a menina havia morrido. Amados irmãos, ainda hoje somos desafiados a confiar nas palavras de Jesus. Jesus, ele tem promessas para mim e para você, e Jesus não mente. As promessas de Jesus não falham. Elas ou se cumpriram, ou estão se cumprindo, ou vão se cumprir. Mas Jesus nunca mentiu. E Jairo, ele tinha que confiar nas palavras de Jesus. Amados irmãos, nós cantamos. Em Jesus confiar. Quem conhece? 366 do cantor cristão. Crê em Jesus confiar, 301. 366. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Nós cantamos, não cantamos? Nós cantamos, oscilando minha fé. Esse hino eu canto quase todos os dias. Até sem perceber. Quando eu vejo, estou cantando, oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá, Ele valerá, Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Nós cantamos ou não cantamos? Irmãos, eu canto isso todo dia. Mas isso tem que ser além de cantor cristão. Isso tem que ser além de palavras. Isso tem que sair daqui de dentro. Confiar na palavra de Deus. Irmãos, eu sou testado. Se eu confio na palavra de Deus mesmo, é na hora do momento de aperto. Quando eu sou tentado a orar igual fazem aí na televisão, eu determino. Eu ordeno, eu faço isso, eu faço aquilo, e isso não é confiança. Confiar na palavra de Deus é dizer, seja feita a tua vontade, menino de verde. Menino de verde,
com o Senhor mesmo. Confiar em Jesus com o Senhor mesmo é dizer: seja feita a tua vontade. E isso é confiar em Jesus. É essa fé que somos desafiados a colocá-la em prática em todo o tempo. Confiar em Jesus em todo o tempo. Crer no que Jesus disse para a gente. Crer nas promessas dele. Até porque servimos um Deus poderoso. Um Deus poderoso na batalha. Um Deus poderoso na guerra. Um Deus que não nos deixa sozinhos em momento algum. E nós temos experiência desse cuidado dele. Amém? Nós temos experiência desse cuidado de Deus. Um Deus que não muda. E aí tem um outro hino do cantor cristão, 349. Que o coro diz assim: ó, não temas, pois eu contigo sempre serei. Ó, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu tenho que confiar. Isso é promessa de Deus para mim, promessa de Deus para você. Isso é promessa de Deus para essa igreja. Confiar. 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 Jairo teve que aprender a confiar em Jesus. Mas também, irmãos, Jairo teve que aprender a encarar de frente os seus problemas. Eu, filho de pobre, neto de pobre, e que continuo sendo pobre, a gente é criado a aprender a lidar com os desafios da vida, a não temer, a não recuar. Fomos criados assim, a não abaixar a cabeça. Eu fui criado assim, faz me lembrar que eu era um menino, o mais velho de casa, besta, mamão, viu, Luan? Não sei se tu era, Luan. Mas um dia me bateram na escola. Aí eu cheguei em casa apanhado. Aí paiinho vai lá e diz bem assim: da próxima vez você pega a cadeira e ruma nele. Manhã, professora: o Hélito, tu é doido, como é que ensina isso para o menino? Ele: se ele fizer isso, nunca mais vão bater nele. E não é que eu fiz. E não é que nunca mais me bateram na escola. Então a gente precisa aprender a lidar com os problemas de frente. E Jesus fez isso com Jairo. Ora, Jesus poderia ter ressuscitado aquela menina sem levar Jairo até dentro daquele quarto. Agora, aqui na história, aparece a mulher de Jairo, que não havia aparecido até então. Versículo 40. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Poderia ser menos traumático na minha visão pequena, Thalita. Poderia ser menos traumático. Mas Jesus nos ensina em meio aos desafios. Os desafios são pedagógicos. Jairo precisava ver o poder de Jesus ao ressuscitar a sua filha. E eu quero te perguntar nessa noite, se tem algum quarto em sua casa que você não entra, que ninguém pode entrar, que ninguém conhece, o seu problema oculto, eu quero te desafiar nessa noite a entrar nesse quarto e a encarar os seus problemas de frente. E eu quero te animar a entrar nesse quarto hoje ainda.
te animar dizendo que você não vai entrar lá sozinho. Jesus vai te pegar pela mão e vai te levar lá para te ajudar a ser curado. Jesus, ele quer curar você nessa noite. Jesus quer curar você dessa noite. E você sabe qual é o problema seu que precisa ser curado. Você sabe que precisa ser consertado agora. Você sabe, eu não sei não. Se eu dissesse isso lá na minha igreja, aí, Thalita, eu ia saber um monte de problema que precisa ser curado. Aqui eu não sei, mas você sabe o que precisa ser consertado ainda hoje, para você ser um filho melhor, um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, uma melhor mãe, uma melhor funcionária, um melhor patrão, um melhor crente, um melhor servo. Você sabe que precisa ser mudado agora. E Jesus quer fazer essa mudança na sua vida agora, para o seu bem. É para o seu bem, mas para que o nome de Jesus seja glorificado. Irmãos, é preciso encararmos de frente os nossos desafios para que possamos seguir em frente, para que possamos continuar. Olha o que Jesus disse. Jesus pega aquela menina pela mão, manda a menina levantar, e o terceiro diz que a menina pôs-se em pé e começou a andar, pois ela tinha 12 anos. Era uma criança de 12 anos, que estava morta, mas que Jesus restaurou-lhe a vida e desafiou aquela família a continuar vivendo de verdade. Versículo 43. Mas Jesus, versículo 42, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus lhes ordenou expressamente que o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. O meu Jesus que dá a vida é o meu Jesus que manda seguir em frente. Jesus mandou dar comida para aquela menina. Jesus disse, ela está viva, agora avancem. Só não digam nada para ninguém, para que essa menina não se torne chacota, ou não se torne um objeto de veneração. A Bíblia não entra nesse detalhe, o porquê Jesus disse para que não divulgassem tudo aquilo. No entanto, Jesus disse, dei de comer a menina. A vida precisa seguir. Irmãos, esse Jesus que ressuscita mortos, é o Jesus que dá qualidade de vida. É o Jesus que dá vida e vida em abundância. E Ele está aqui nesta noite. E Ele quer te ajudar a seguir em frente. Não sei se você está parado ou pensando em retroceder. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus está aqui e quer te ajudar a ter vida e vida em abundância, a ter vida e vida com qualidade. E só Ele pode fazer isso por você. Que Deus nos abençoe. Entregue a sua vida para Jesus.